Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre a primeira fase do processo de ausência, chamada de curadoria. Ocorre a ausência quando uma pessoa desaparece de seu domicílio e ninguém mais teve notícias dela. Por exemplo, a pessoa foi trabalhar e nunca mais foi vista. A última vez que uma pessoa foi vista foi no ponto de ônibus, depois ninguém mais teve notícias dela. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um processo de ausência para que primeiramente seja declarado a ausência dessa pessoa e futuramente, depois que essa pessoa estiver já muitos anos desaparecida, declarar a morte desta pessoa. O artigo 22 do Código Civil tem a seguinte redação: desaparecendo uma pessoa de seu domicílio sem dela haver notícias, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á um curador. O que nós podemos colher então do artigo 22 do Código Civil? Primeiro, a pessoa desapareceu e não se tem mais notícias dela. Segundo, essa pessoa não deixou um procurador, ela não deixou uma procuração para ninguém administrar os bens dela. Por exemplo, para um sócio ou para um parente, ninguém tem procuração para administrar os bens dessa pessoa. Terceira, qualquer interessado ou Ministério Público ajuizou a ação de ausência. Quarto, a pedido desse interessado ou do Ministério Público, o juiz declarará a ausência dessa pessoa. E quinto, o juiz nomeará um curador para administrar os bens dessa pessoa que está ausente. Então veja bem, o juiz só nomeará um curador se a pessoa não deixou um procurador para administrar seus bens. Porque se ela estiver ausente e deixou um procurador, vai ser levada em consideração a vontade dela. E esse procurador é que vai administrar os bens. Então nós só teremos a primeira fase da curadoria caso essa pessoa não tenha deixado um procurador. Mas digamos que ela deixou um procurador, mas esse procurador tem poderes insuficientes ou não queira exercer esse mandato. O que acontece? O artigo 23 do Código Civil diz que também se declarará a ausência e nomeará um curador quando o ausente deixar o mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Então veja bem, mesmo a pessoa deixando o procurador para administrar seus bens, o juiz poderá ainda assim nomear um curador, caso primeiro, essa pessoa não queira exercer esse mandato, ela não tem interesse. Segundo, caso ela não possa exercer esse mandato, digamos que ela seja incapaz, ou ela esteja doente, ou ela foi viajar para o exterior, sei lá qual o motivo, mas ela não pode exercer o mandato. Ou terceiro, quando os poderes deixados nessa procuração por essa pessoa ausente forem insuficientes para o procurador administrar os bens da pessoa ausente, aí será necessário o juiz nomear um curador. O artigo 24 do Código Civil determina que o juiz que nomear um curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Então, o que quer dizer o artigo 24? Ele quer dizer que quando o juiz nomear um curador para essa pessoa ausente, ele já vai definir nessa curatela quais são os poderes, quais são as obrigações desse curador. E vai constar ali no processo, então, quais são as obrigações desse curador. Ok, então nós vimos que o juiz nomeará um curador para administrar os bens desta pessoa ausente. Mas quem será nomeado curador? O artigo 25 do Código Civil traz uma ordem de preferência. Ele diz que será nomeado para curador do ausente, primeiro, o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, antes da declaração de ausência, e esse cônjuge será o legítimo curador, será o primeiro na ordem de preferência para ser o curador. Veja bem, o cônjuge ele não pode estar separado de fato há mais de 2 anos. O parágrafo 1º do artigo 25 diz que na falta do cônjuge, o juiz nomeará então para ser curador, segundo na ordem de preferência, os
pais. Veja bem, ele não fala ascendentes, senão poderia ser os avós também, mas não, ele fala somente em pais, os pais do ausente. E terceiro na ordem de preferência, os descendentes. Agora sim, ele não fala filhos, ele fala descendentes, o que poderia englobar também os netos. Então nós temos na ordem de preferência, segundo o artigo 25 do Código Civil, primeiro o cônjuge, segundo os pais, terceiro os descendentes. O parágrafo 2º do artigo 25 diz que entre os descendentes os mais próximos precedem os mais remotos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o ausente tiver descendentes, por exemplo, filhos, netos, bisnetos, quem vai ter preferência? Primeiro terá preferência os mais próximos, ou seja, primeiro os filhos, depois os netos, depois os bisnetos. Por isso que diz no parágrafo 2º que os mais próximos precedem os mais remotos. O parágrafo 3º do artigo 25 diz que na falta das pessoas mencionadas no artigo 25, ou seja, do cônjuges, pais e descendentes, o juiz escolherá outra pessoa para ser curador. Então ele poderá escolher, por exemplo, um irmão, um sócio, um amigo, alguém que possa exercer com presteza então essa função. Vamos concluir a nossa aula de hoje. A ausência é quando uma pessoa desaparece de seu domicílio e ninguém tem notícias dela. A primeira fase do processo de ausência se chama curadoria. O objetivo desta fase é nomear um curador para o ausente que não deixou um procurador e fixar os poderes deste curador. Quem será nomeado curador da pessoa ausente? Terá preferência o cônjuge, depois os pais e por último os descendentes. Caso nenhum deles possa exercer essa função, o juiz nomeará outro curador para administrar os bens do ausente. Se você gostou dessa aula, deixe seu comentário abaixo, inscreva-se em nosso canal e curta os nossos vídeos.